E para começar o programa desta noite, nós vamos receber o coach de produtividade Adriano Abner. Ele já está aqui na Casa do Tribuna e vai falar sobre um assunto muito interessante: perfis de personalidade. É agora mais uma edição inédita do nosso Tribuna Independente, feito especialmente para você. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Adriano. Obrigado pela presença, viu? Obrigado É sempre um prazer participar com vocês. Olha, eu queria começar esse nosso papo, porque esse tema aqui, aliás, foi um tema que eu já havia pedido algumas vezes para a gente trazer aqui no nosso programa, porque eu percebo que há perfis diferentes de personalidade, né? Principalmente com relação à construção da personalidade, não é? Como que acontece essa construção da nossa personalidade, hein, Adriano? Fábio, o que nós somos hoje é resultado de experiências que vivemos até hoje. Algumas experiências mais antigas e outras que podem ter acontecido há 5 minutos atrás, mas que refletem muito no nosso comportamento, no nosso pensamento e nas nossas ações. Tem até uma imagem que fala de onde vem a personalidade, que são as dimensões que nós vivemos. Nós temos uma primeira dimensão, né, que é a nossa idade, a nossa raça, o nosso sexo. Depois tem uma segunda dimensão, que aí é religião, a educação. E uma terceira, que é as pessoas com quem nós convivemos, o nosso chefe, a nossa família. Tudo isso reflete no nosso comportamento, às vezes até nos causa algumas fraturas emocionais e que moldam a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade é moldada a todo momento. Quer dizer, na verdade, nós temos esse moldar da personalidade o tempo todo, é isso, né? O tempo todo. Nós temos uma imagem que vai ilustrar isso que nós estamos falando. Pode colocar para a gente, por favor, Tiago? É mais ou menos isso que você estava falando para nós, né? Exatamente. Ali no branco é a nossa personalidade formada. Aí a gente tem a dimensão cinza, né, que é interno da gente. Então, a nossa idade, a nossa geração, o sexo. Depois, no azul, eu acho já que passa... tá um pouco pequenininho. Vem cá, vamos comigo aqui no plasma. Vem cá. Vamos lá, que quem sabe faz ao vivo. Olha lá, até aqui na imagem no plasma fica melhor, assim você explica pra gente. Vamos lá. Então, exatamente. Você falou do centro, é o núcleo da personalidade. É a nossa personalidade. Tá. A dimensão cinza aqui, que é as dimensões internas, aqui são características internas nossas, pela nossa idade, pelo nosso sexo, raça, cultura, orientação sexual e habilidade mental e física. Tá. Depois a gente vai para o externo. Aí vem os nossos familiares, o interesse que nós temos, onde nós moramos, a situação econômica, religião e um mais externo ainda, que é o amarelo. E aí já se você é um gestor ou quem gere você, a filiação profissional, onde você trabalha, a área que você trabalha, tudo isso nos causa experiências cotidianas, algumas vezes gera algumas fraturas emocionais que nós vamos falar aqui, e isso vai moldando a nossa personalidade, que é única, é exclusiva. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, por acaso, qual seria dessas faixas a que mais se aproxima de nós, ou que seja a mais importante, ou todas elas são importantes? Todas elas são importantes, porque nós passamos por experiências por conta disso, né? Então, nós temos as experiências nas diferentes idades que nós temos, o sexo também é muito ligado à experiência que nós vivemos, e isso tudo, o grau de importância sempre é de dentro para fora, né? Então, o cinza é o mais importante. A gente vai indo exatamente nessa sequência. Depois vai para o azul e depois para o amarelo, mas todos eles refletem na formação da nossa personalidade. Nós temos religião e crença, por exemplo, nessa faixinha azul aqui, exatamente, né? Que reflete na personalidade, que é uma dimensão externa nossa, não interna. Tá, e aqui também há conteúdo, trabalho ou o campo que você atua, não é isso? Exatamente, onde você trabalha, com quem você trabalha, a área. Pois é. Olha, agora eu quero que você de casa preste bastante atenção neste VT. Você já se viu pensando desse jeito? Dá uma olhadinha. Por que eu sou como eu sou? Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu penso como eu penso? Se você ainda não se fez essas perguntas, provavelmente já deve ter pelo menos se questionado. Por que meu marido faz o que faz?
Por que minha esposa reage dessa maneira? Por que meu filho tem comportamentos tão diferentes dos meus? Todos nós somos únicos, inigualáveis. Pensamos diferentes, nos comunicamos diferentes, somos motivados por diferentes razões. Temos uma personalidade única, uma personalidade singular, que mesmo com semelhanças a outras pessoas, algo que faz só você ser quem você é. Tudo o que você tem de experiência até esse exato momento da vida reflete diretamente em você, causando sentimentos e comportamentos que diferencia você de todas as outras pessoas. É a personalidade. Você já parou para avaliar qual é o seu estilo de personalidade? Esse é o assunto de agora no Tribuna Independente. Pois é, e aprofundando um pouquinho mais nisso tudo que nós estamos conversando aqui, Adriano, eu queria que você falasse um pouquinho como que cada estilo de personalidade reflete, por exemplo, no comportamento de cada pessoa. No que influi exatamente? Como no próprio VT nós falamos, principalmente como nós nos comunicamos, como nós nos automotivamos, inclusive também como nós podemos trabalhar cada ação do nosso dia a dia. Né? Então, por exemplo, existe um estilo de personalidade que é mais o fazer. Já existe um estilo de personalidade que é mais o cuidar. Existe um outro estilo de personalidade, por exemplo, que é mais importante se relacionar. Isso tudo faz com que o que é mais importante para cada estilo desenvolve ações diferentes no decorrer da vida. Entendi. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Leme, que está nos acompanhando aqui. Obrigado pela mensagem, não colocou seu nome aqui. Você pode participar dessa nossa conversa. Coloca para a gente o WhatsApp aqui, por favor, Tiago, 11 95033 6870. Este é o nosso WhatsApp, 11 95033 6870. Muito bem, de volta aqui com Adriano Abner, que é coach de produtividade, falando sobre perfis de personalidade. Adriano, nós podemos ter mais de uma personalidade? A famosa dupla personalidade, né, que muitas pessoas falam. Sempre ouvi falar, né? Na verdade, nós somos um acumulado, um grupo de personalidades. Então, existem perfis e existe sempre o traço mais alto e existe o traço mais baixo. Eu vou também usar como exemplo aqui para você poder entender. Tá. O meu traço mais alto é o dominante. Então, eu sou focado em resultado, em desafios, e o meu traço mais baixo é o analítico. Isso significa que além de ser focado em resultado, para mim tem que ser tudo muito rápido, né? Porque ele é um traço mais baixo. E tem os traços medianos. No caso, o meu é o extrovertido, que é logo abaixo do dominante. Isso significa que eu tenho bom relacionamento, que eu faço amizade, que eu sou focado em pessoas. E o paciente, que eu prezo pela harmonia. Nós não temos duas personalidades. Nós somos... O grupo desses perfis nos forma uma personalidade, eu gosto de dizer até que é uma personalidade exclusiva, tá? Pode ter semelhanças de personalidade, mas a minha personalidade é exclusiva, é só minha. Desse grupo de perfis, acaba fazendo a mistura e forma a personalidade do Adriano, a personalidade do Fábio. Entendi. Agora, eu ouvi falar sobre um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que é fraturas emocionais. O que é isso? Explica pra gente. Bom, pelo nome a gente já entende que é algo dolorido. Alguma coisa alguém que se machucou aí de alguma forma. Exatamente. Como uma fratura óssea, né? Quando nós sofremos uma fratura óssea, mesmo fazendo tratamento, fisioterapia, deixa uma marca que não volta a ser como antes. Nós sofremos algumas fraturas também no nosso emocional. Né? Existem alguns pontos que causam essas fraturas. Por exemplo, a perda de alguém querido, uma decepção, e até coisas mais simples, às vezes uma palavra ou um comportamento causa essa fratura, como está mostrando ali na imagem. E o que acontece? A gente molda o nosso comportamento e o nosso pensamento para amenizar essas dores, né? Porque senão a gente até cai numa depressão. Então, a fratura emocional, ela molda muito, qual a ligação dela com a personalidade? Ela molda muito a nossa personalidade. Tudo que acontece vai moldando no cotidiano quem nós somos. Interessante isso, porque a gente estava falando de estilos agora há pouco, né, de personalidade,
E muitas vezes nós não reconhecemos esses estilos e às vezes nós mesmos que causamos essas fraturas, não é, Adriano? O que acontece, Fábio, é o seguinte, nós perdemos uma habilidade inata nossa, que é o autoconhecimento. Pelo volume de informações que nós temos hoje, nós olhamos muito para o outro. E aí nós deixamos de olhar para dentro. E aí a gente perde essa habilidade de se autoconhecer. Se você conhece o seu estilo de personalidade, o que te motiva, o que te fere, o que não funciona com você, você não consegue ter um viver funcional e não ter uma vida plena, uma vida feliz. Exatamente por perder essa habilidade de autoconhecimento, de se auto-olhar. E qual seria uma das possibilidades de ter essa reconexão com o autoconhecimento, hein? Uma das técnicas, quando a gente fala de perfil de personalidade, eu acredito que eu já falando aqui, as pessoas já conseguem se identificar, eu me vejo um pouquinho assim, eu me vejo um pouquinho mais dessa maneira. Como eu falei, nós somos uma mistura das personalidades, né? Mas hoje existem, Hipócrates já vem com esse estudo, 400 anos antes de Cristo, ele já estudava lá os perfis de temperamento. Né? E lá ele já dividia entre colérico, fleumático, melancólico e o que ele fazia? Daí veio até a atualidade esses perfis. Hoje existem testes, assessments, que mostram como é o seu perfil e ele desdobra todo o segmento. Então, assim, como que você seria melhor no ambiente profissional, como que você seria melhor no ambiente pessoal, como você se motiva, como você comunica, como você é como líder. Então, hoje existem assessments que mostram qual é o seu perfil de personalidade e te promove esse autoconhecimento. E aí você consegue identificar, né, qual é o estilo de personalidade? Consegue identificar com clareza. Olha só, nós sabemos que tem vários estilos. Quais são exatamente esses estilos de personalidade que estamos falando? Hoje, se fala muito, nesses assessments, divide em 4 perfis, né? Tá. Então, tem o dominante. O que é importante para o dominante? O sucesso é muito importante para ele, como mostra ali. Então, para essa importância do sucesso, ele desenvolve o quê? Ações. Ele age muito, desafio é muito importante para ele. Ele não gosta, ele é muito ágil, ele é muito rápido, então ele não gosta de lentidão. O extrovertido, o que é importante para ele? É o relacionamento. Então, as pessoas é muito importante para ele, conexão com as pessoas. Geralmente são pessoas muito populares, que fazem amizade, porque ele é focado em pessoa. O paciente, o que é importante? A harmonia, a segurança. Então, geralmente, é um perfil mais tranquilo, cauteloso, porque a segurança é muito importante para ele. Ele não gosta de ter brigas, por exemplo. E o analítico, que o importante para ele é a precisão. Então, ele geralmente é muito perfeccionista, ele é mais racional e ele não gosta ele não age muito pelo lado emocional, ele age mais por fatos, dados. Quer dizer, é uma personalidade mais técnica. É mais técnica, assim. Exatamente. Ele precisa do correto, da qualidade, do certo. E tem muitas pessoas que são bem focadas mesmo, né? São assim, bem exigentes até, né? Ouvindo, pode ser que a gente pense, mas eu sou um pouquinho de cada. Exatamente o que eu falei. Então, a gente é essa mistura. Mas sempre tem um traço mais alto e um traço mais baixo. Olha só, a Fabiana está aqui conosco acompanhando o programa e diz: boa noite, Fábio, boa noite, Adriano. É possível descobrir o estilo de personalidade de uma pessoa só de conversar com ela? Totalmente possível. Eu tenho até um vício... Só no papo? No meu caso, eu começo até a rotular as pessoas por conta disso. Então, por exemplo, o extrovertido, ele fala alto, né, porque ele é popular, então é muito importante. Naturalmente, ele se comunica já muito bem. Já o dominante, como ele é ágil, ele fala mais rápido aquilo. Você nem concluiu a sua ideia e ele está tentando te ajudar, porque ele quer que você conclua logo a sua ideia. O analítico, ele te analisa mais. Às vezes você está falando, ele está mais em silêncio, ele está avaliando o que você está falando. Já o paciente é um ótimo ouvinte. Então, assim, ele ouve muito você, ele reflete, é mais tranquilo, fala mais baixo. Então, só de conversar, e não só de conversar,
Fábio, às vezes eu percebo pelo o perfil de personalidade numa troca de WhatsApp, por exemplo. Eu já olho e falo, essa pessoa acho que é um perfil extrovertido, Olha só. essa daqui é um dominante. E por trocas de e-mail, isso é totalmente possível de avaliar. Interessante, hein? Não sabia disso não. Quer dizer, pelo WhatsApp você já determina qual que é a personalidade Um exemplo, da pessoa. o extrovertido ele já escreve oiê, ele coloca vários E, você já sabe que é um extrovertido. Entendi. E aí o que é mais contido? No caso, o mais contido ele é mais tranquilo, fala menos, Fala você menos. escreve mais do que ele. Já o dominante ele é rápido, ele começa a conversa, termina, você já fala, isso aqui é focado no resultado. Chegou uma questão aqui, lá de Januária, Minas Gerais, um beijo para vocês de Minas, é da Gislaine. Ela está perguntando qual que é a relação da personalidade com a produtividade de uma pessoa. Inclusive, eu trabalho essa questão principalmente no mundo profissional, porque a gente fala muito do autoconhecimento, mas, Fábio, se você entende os perfis, você também entende como funcionam as outras pessoas, e isso facilita muito. Então, por exemplo, no profissional, se você precisa deixar uma tarefa que precisa ser resolvida em pouco tempo, o indicado é deixe na mão de um dominante. Ele vai concluir aquilo. Se você precisa deixar na mão de alguém que precisa motivar outras pessoas, é o extrovertido que vai fazer isso. Se é algo sigiloso que precisa mais de cuidado, é o paciente. O analítico, ele tem um olhar aguçado para riscos, possíveis riscos, o famoso olhar fora da caixinha. Então, se você não consegue ter esse olhar, deixar na mão de um analítico é muito mais produtivo. Então, a ligação da produtividade é entenda os perfis e saiba quais tipos de tarefa que você pode deixar na mão de cada perfil. Olha só, o Paulo, lá de Timóteo, Minas Gerais, está fazendo uma pergunta muito interessante aqui. Um beijo para vocês aí de Minas. Ele está perguntando se é possível herdar a personalidade de uma pessoa. Geneticamente não. Não, né? Não, geneticamente não. Mas como a gente viu naquele quadro, sim, os nossos pais interferem muito na nossa personalidade, porque a gente se comunica com ele a todo momento. Então, tudo de relação que nós temos com nossos pais vai interferir, sim, no seu perfil de personalidade. Então, geneticamente não, mas a educação, o contato com os pais interfere diretamente em como a criança vai se tornar, qual a personalidade que ela vai desenvolver. Olha só, a Suzy de Presidente Prudente está perguntando se é possível desenvolver a personalidade em mais uma área específica da vida, ou se a personalidade é o todo. Não, personalidade é uma só, né? Foi até que eu já falei aqui da mistura. O que pode acontecer é que nós podemos ter alguns comportamentos adaptados para cada área. Então, eu vou dar um exemplo. Se no trabalho a pessoa é analítica, então ela planeja mais, ela toma mais cuidado, na vida pessoal ela também vai ser, ela não vai ser um dominante, por exemplo. Então, na vida pessoal, essa pessoa é aquela pessoa que manda os cartões de Natal, na data, você nem lembra, fala, nossa, me mandou, porque para ela o certo é muito importante, o perfeito é importante. Então, o perfil de personalidade é um só, independente das áreas e dos papéis que nós exercemos. Entendi. Adriano, eu queria agradecer muito, papo gostoso nessa noite, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Fábio. Um grande abraço para você.